Olá, um ótimo domingo para todos vocês. Que Deus os abençoe e guarde. E essa semana seja uma semana rica de bênçãos para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Vamos dar continuidade aqui à jornada do estudo da Palavra do Senhor. Hoje vamos estudar o capítulo 58. Convido você a abrir a sua Bíblia neste capítulo, capítulo 58, e também convido você para que você possa compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Agora, já com a Bíblia aberta, com o compartilhamento feito, vamos a uma oração? Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, estamos começando essa semana juntos, estudando a Tua Palavra, eu aqui e também esta pessoa maravilhosa que está do outro lado, estudando a Bíblia todos os dias comigo e aprendendo junto comigo aqui mais sobre o Teu imenso amor. Pai querido, Pai de amor, agora vamos estudar esse capítulo 58 da Tua Palavra, que o Senhor possa nos ajudar a compreender e assim colocarmos em prática. Fica conosco, abençoe os Teus filhos, abençoe a mim e a minha família, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O capítulo 58 do livro de Isaías vai falar aqui sobre o jejum que agrada a Deus. Você já parou para pensar se realmente estamos vivendo uma religião que agrada a Deus? Você já parou para pensar se o que você faz realmente está agradando a Deus? Será que você já fez uma análise disso na sua vida? Eu constantemente tenho feito isso, queridos. Sabe por quê? Porque o que realmente tem que ser agradado, quem deve ser agradado, não sou eu. Muitas vezes a gente vai à igreja, vai aos cultos, e às vezes a gente quer ir lá e quer assistir uma boa programação, a gente quer assistir ali a gente quer ouvir boas músicas, bons sermãos. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos deixando de ser adorador para ser espectadores? Igreja é local de adoração, onde você tem que rasgar o seu coração para Deus, mas às vezes a gente está indo à igreja e às vezes a gente está indo lá só para ouvir um bom sermão, para ouvir uma boa música. Não que isso não seja o correto, mas isso não deve ser o essencial, sabe por quê? Porque você deve chegar à igreja como um verdadeiro adorador, não ir lá na igreja para se tornar um adorador. Adorador você já é em casa, estudando a palavra e meditando na palavra. Muitas pessoas querem ir à igreja para se tornar adorador. Repito, adorador você é quando você sai de casa para ir à igreja. E igreja não é um palco onde você vai lá assistir um show e sai de lá satisfeito. A igreja é um local onde o pecador tem que rasgar o seu coração. E aqui, o capítulo 58 do livro do profeta Isaías vai falar aqui de um povo que estava jejuando, que estava buscando a Deus, mas não para agradar a Deus, não para fazer a vontade de Deus, mas para angariar recursos de Deus. Deus não é um Deus de barganhas. Você não faz barganhas com Deus. Deus é pai, como pai, ele sabe do que você precisa, mas você não deve fazer isso para merecer aquilo, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela vem para nós sem nós merecermos. E aqui, queridos, esse capítulo é um capítulo que a gente vai ver aqui como estava o povo de Israel lá no cativeiro, porque muitos vão dizer que esse capítulo 58 é quando o povo de Israel estava lá no cativeiro. Não sei se isso procede, mas eu quero tirar aqui uma lição deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: grite a plenos pulmões, não se detenha. É a voz de Deus, é Deus usando a voz do profeta para falar a sua vontade, para falar uma mensagem. E anuncia, meu povo, a sua transgressão, ou seja, estão transgredindo, são transgressores. Mesmo nesse caso, verso 2,
me procuram dia e dia, ou seja, estão transgredindo e ainda me procuram, estão me transgredindo e ainda têm prazer em saber os meus caminhos, mas querem saber para quê? É isso mesmo, querem saber para quê? Por que que eles querem saber se eles não praticam? Sabe, tem muita gente que quer estudar a Bíblia, a palavra de Deus, mas apenas para saber, para ter conhecimento. Eu não estudo a Bíblia com vocês todos os dias, querido amigo, querida amiga, para que você tenha conhecimento sobre Deus. Conhecimento sobre Deus você tem aí em qualquer lugar. Nós estudamos a Bíblia para saber a vontade de Deus, mas para nós colocarmos em prática. Por isso, queridos, eu sempre prezo para que você coloque em prática todos os nossos estudos, os ensinamentos da palavra de Deus, porque Deus está dizendo: por que vocês estão me procurando? Por que vocês têm prazer em me procurar? Por que vocês têm prazer em jejuar? Por que vocês têm prazer em fazer isso? Sabe por que que você tem prazer? Você tem prazer em fazer isso, mas não para se humilhar, porque e ainda critica, ainda fica criticando. Senhor, nós estamos fazendo isso e o Senhor não responde. Estamos jejuando, orando, buscando e o Senhor não responde. Por que será que Deus não estava respondendo aqui, queridos? Não estava respondendo simplesmente por causa de uma coisa, porque eles jejuavam e quando faziam isso, sabe o que eles faziam? Olha só. Eis que você jejum, versículo 4, jejum apenas para discutir, para brigar, para bater uns nos outros. Queridos, às vezes eu vejo assim algumas comissões de igreja, algumas coisas que me arrepia. As pessoas dizem: "Ah, eu jejuo, eu oro", mas chega lá, começam a bater boca, começam a discutir. Por que que jejuaram? Para bater boca, para bater um no outro? E aqui a Bíblia diz que eles cuidam dos seus negócios, jejuam para ter lucro, cuidam dos seus próprios negócios, mas não se preocupam com as coisas de Deus. Será que é esse tipo de jejum que Deus espera? Versículo 5. Sabe, o jejum que Deus espera, como diz Joel, capítulo 2, verso 13, o jejum que Deus espera não é aquele que você coloca pano de saco, que você fica com aquela cara de piedade, não. O jejum que Deus espera é que a gente rasgue o coração a Ele, que a gente se humilhe diante dele. É esse que o jejum que agrada a Deus, como diz Joel, capítulo 2, verso 13. Então, será que é esse o jejum que Deus agrada? Deus está discutindo aqui, querido, dizendo que o interior é muito mais importante para Deus do que o exterior. E o que realmente importa para Deus é que a gente rasgue o coração. Aí no versículo 6, Deus então apresenta seu verdadeiro a sua causa, o que realmente lhe agrada. Deus apresenta seu verdadeiro ideal para a raça humana. Será que não é este o jejum que escolhi que vocês façam? Que vocês quebrem as correntes da injustiça na vida das pessoas, desfaçam as ataduras da servidão que o diabo tem colocado nas pessoas. A gente deve jejuar para salvar pessoas. A gente deve jejuar para ir lá pregar o evangelho para elas, para que elas possam entregar o coração para Jesus. Este deve ser o verdadeiro jejum, porque Deus está preocupado em salvar pessoas, Deus está preocupado em quebrar as algemas do diabo na vida das pessoas. É esse o verdadeiro jejum que Deus espera da gente, queridos. Aí, então, ele vai dizer o que pode acontecer conosco, verso 8. Se fizer de isto, receberás aquilo. Então, verso 8, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então, vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Se tirarem, o versículo 9, do meio de vocês todo tipo de servidão, e o dedo que ameaça, e a língua ofensiva. Olha o que Deus está falando. Você jejua, mas tem um dedo que fica ameaçando os outros. Você jejua, mas vocês escravizam as pessoas. Agora, se vocês fizerem isto, fizerem tudo isso que eu estou pedindo para vocês, vocês receberão misericórdia. Se abrirem o seu coração, verso 10,
se abrir os seus corações aos famintos, socorrer os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. Sabe, Deus não está pedindo apenas para que a gente vá levar marmitas para os outros. Deus não está pedindo apenas que a gente faça um projeto rua. Não, Deus está pedindo para que a gente faça esse projeto, mas a gente não negligencie a pregação do evangelho, porque a igreja foi organizada para servir, mas a missão da igreja é pregar o evangelho, como diz a serva do Senhor. Então nós devemos fazer isso, mas não negligenciar aquilo, e muitos estão fazendo isso para angariar, para querer o favor de Deus. Com Deus a gente não faz barganhas. Então, verso 11 diz assim: o Senhor os guiará continuamente, se isso acontecer. Versículo 12: vocês reconstruirão, ou seja, vai haver uma renovação, vai haver um novo dia, um novo amanhecer, vocês serão renovados, vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brecha e restauradores de veredas para o país, para que o país se torne habitável. Ou seja, sabe como é que está Jerusalém? Jerusalém está em ruínas. Mas sabe qual é o maior problema? Não é só Jerusalém que está em ruínas, vocês estão em ruínas, por dentro vocês estão podres, mas se vocês realmente fizerem a minha vontade, saiba que vocês passarão ou deixarão de ser assim, e vocês serão reparadores de brecha, vocês vão ajudar pessoas. Sabe, Deus está falando assim, deixe de uma religião formal e viva uma religião, o verdadeiro ideal da religião. Sabe, muitas pessoas estão vivendo só formalismo, formalismo da religião, e estão deixando de realmente fazer o que importa, se desviarem, se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão profanando o sábado, o dia sagrado de Deus. Mas, se vocês fizerem isto, quebrarem as algemas da vida das pessoas do pecado, se desviarem os seus pés de profanar o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses, sabe? No dia de sábado não é dia de você cuidar do seu interesse, mas cuidar do interesse de Deus. Então, muitas pessoas estão cuidando dos seus próprios interesses e deixando as coisas de Deus para trás. Se vocês deixarem de cuidar dos seus próprios interesses, no dia de sábado é dia de fazer o bem para as pessoas e não o bem da minha vida, e não aquilo que realmente faz, vai me beneficiar. Muitas pessoas estão fazendo isso. O dia de sábado não é dia de você ficar de braços cruzados sem fazer nada em casa. É dia de você ir e quebrar as algemas com o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Será que estamos realmente fazendo isso? Se desviarmos de cuidar dos nossos próprios interesses, se chamarem ao sábado um dia de prazer, santo dia do Senhor, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer as suas próprias vontades, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o diz. Queridos, então, vocês estão vendo aqui o que a Bíblia, a palavra do Senhor diz? No dia de sábado, no dia do sábado, no dia do Senhor, não é dia de eu cuidar do meu interesse, mas cuidar das coisas de Deus. Dia de cuidar das coisas de Deus, para mim, é todos os dias, mas talvez eu esteja falando para alguém que trabalha a semana toda, chega cansado em casa. O dia do sábado não é dia de você ficar dormindo o dia inteiro. Você pode tirar, sim, um cochilo da tarde, alguma coisa assim, mas vá praticar a vontade de Deus na vida das pessoas, quebrar as algemas do mal, do pecado. A igreja não é parede, a igreja somos nós. E Deus está dizendo, deixe de formalismo e vai viver o real sentido do que do que é ser um cristão. Que essa mensagem hoje possa ser muito relevante na sua vida, porque ela é relevante na minha. E cada vez que eu estudo a palavra do Senhor, Deus tem falado ao meu coração. Espero que também Ele esteja falando ao seu coração. Se você está numa religião que profana o sábado, que não guarda o dia do Senhor, sai dela, povo meu, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, tome essa mensagem para vocês e que Deus os abençoe e os guarde e que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana na presença de Deus.
em nome de Jesus. Amém.